Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Olhei confuso para o meu celular. O resto da galera estava completamente imersa numa partida de banco imobiliário. Juro por Deus, se você conseguir o estacionamento grátis, eu vou literalmente socar essa sua cara ridícula, resmungou Eveline. Ravi rolava os dados na mão. Vamos, minha filha. Jesus, eu só preciso de um 4. Ele lançou os dados no tabuleiro, já se preparando para comemorar, como sempre. Tentei prestar atenção, mas estava com a cabeça presa naquela palavra estranha no meu celular. Texto preto em fundo branco. Uma fonte bem clássica. Escondam-se. Toquei impaciente no retângulo preto da tela, mas o texto não sumia. Ei, AJ! Chamou Eveline, como uma professora flagra um aluno desatento. Viciado em jogo de tabuleiro como um adulto funcional, né? Foi mal, murmurei. Toquei mais algumas vezes, meio desesperado, e depois segurei o botão de desligar por um bom tempo. Com a outra mão, peguei o dado e rolei. Caiu um 3. Estrada de ferro, disse, sem muita empolgação. Depois de 2 segundos pensando, completei. Ah, deixa pra lá. Não gosto dessas ferrovias. A gente não era do tipo competitivo, não. Se alguém não quisesse comprar uma propriedade, tudo bem. Sem leilão, sem frescura. Voltei pro celular enquanto o Heron, à minha esquerda, pegava os cubos e se preparava para arrastar o sapatinho miserável dele para frente e cobrar os 200 reais de passagem obrigatória. Mesmo segurando o botão de ligar, desligar, nada acontecia. Aquilo já estava começando a parecer problema sério, tipo o caso de resetar tudo para padrão de fábrica. Pensei em pegar o notebook do Ravi para pesquisar no Google o que poderia ser aquilo. Mas então senti o apartamento vibrar. Foi só por uma fração de segundo, como se a gente estivesse à beira de um terremoto. Fiquei tenso. O som ambiente da TV, aquele looping automático da Netflix, desapareceu. Em seguida veio um som bem fraco de estática. Ravi foi o primeiro a levantar. Eu não acho que isso foi um terremoto, disse ele devagar, como se não quisesse zicar o ambiente. Ele ficou encarando a TV que tinha apagado e foi verificar os cabos. Não deve ser disjuntor. Nem tem tanta coisa ligada aqui, continuou. Eu ainda lutava contra o estado deplorável, talvez hackeado, do meu celular. Aquela palavra, escondam-se, continuava me encarando. Era bizarro. Que estranho, murmurou Heron com uma risada nervosa levantando a cabeça. Olha isso aqui. Ele virou o celular dele para mim. A tela inicial também tinha sido substituída por aquela mesma mensagem em fundo branco. Eveline, que sempre foi meio anti-tecnologia, aproveitou o clima tenso para finalmente responder umas mensagens antigas. Mas logo virou o celular para mim, com a mesma tela que a gente via. Fiquei um pouco mais nervoso. Ravi, onde está seu celular? Perguntei. Tá por aí, respondeu ele, ainda tentando ligar a TV. A tela da televisão voltou, mas com uma luz vermelha piscando na base e uma mensagem simples no meio da tela branca. Escondam-se. Ravi pegou o controle remoto, apertando os botões freneticamente para tentar voltar ao Netflix. Nada funcionava. Cara, murmurei. Ele se virou e a gente mostrou os nossos celulares. Ele olhou de volta para a TV e depois para a gente. Espera, como isso é possível? Tipo, parece um alerta público. Mas isso não é uma notificação comum. Isso tomou conta da tela. As sobrancelhas dele se uniram, confusas. É um hack? Perguntei. Ele deu de ombros. É um tipo de hack bizarro. Ou alguma coisa do governo. Um pensamento me ocorreu. Fui até a varanda, deslizei a porta e saí. Dava para ver a cidade toda dali, do 14º andar do AP do Ravi. As outras torres de prédio ao redor tinham, na maioria, as persianas fechadas. Mas nas poucas janelas abertas, vi outras pessoas. Gente olhando perplexa para os seus celulares, computadores, TVs, todos com a mesma tela branca e a palavra no topo. Chamei os outros para a varanda. Seja lá o que for,
Pelo menos pegou esse quarteirão todo. Olhei para a rua lá embaixo. A maioria das pessoas também estava parada, olhando para os próprios aparelhos, como se esperassem algo acontecer. Acho que não tem nada que a gente possa fazer, nem polícia para chamar. Eles devem saber, falei. Melhor esperar consertarem. Concordaram. Mesmo assim, dava para sentir o desconforto da Eveline. Ela olhava para o nada, como se tentando sentir algum tipo de campo magnético. Você está pensando em esconder? Perguntei. Eu não sei. Ela respondeu. Já estamos no apartamento? Isso não é o suficiente? Vamos manter a calma. Isso é maluco, mas não é como se estivessem literalmente mandando a gente se esconder, né? E se for marketing viral? Tipo trailer de filme de suspense? Sugeriu Heron, tentando descontrair. Sei lá se a Lionsgate faria isso, invadindo o celular das pessoas. Virei para Eveline de novo, mas ela não parecia estar brincando. Aquele brilho no olhar dizia que ela estava levando aquilo a sério. Voltou para dentro e começou a vasculhar o AP do Ravi. O que você está fazendo? Perguntou Heron. Rastreando, respondeu ela. Não ligo de parecer idiota. Pode ser um aviso. Vai que é real. Estamos numa caixa dentro de outra caixa. Basicamente é isso aqui. Ela apontou para a TV, depois para o próprio celular. Diz, escondam-se. Vai ver, é literal mesmo. Continuou explorando até se instalar no armário embutido do quarto do Ravi. Era o melhor esconderijo que ela achou naquele AP de 60 metros quadrados. Vai ser aqui mesmo, a não ser que vocês conheçam um lugar melhor. Ravi revirou os olhos, mas a deixou ajeitar as roupas penduradas para abrir espaço. Vou fechar a porta logo. Se vocês forem meus amigos mesmo, vão se juntar a mim. Silêncio constrangedor. Então Heron foi o primeiro a falar. Quer dizer, acho que é melhor prevenir do que remediar, né? Ele foi até lá, duvidou por um instante, mas entrou. Se eu estiver sendo idiota, vocês vão rir de mim para sempre. Win-win. Eveline riu enquanto ele se encolhia ao lado dela. Contra minha vontade, acabei indo também, me enfiando embaixo das roupas sociais do Ravi. Ainda cabia ele lá dentro, e por fim cedeu. Fechamos a porta mergulhando na escuridão. Voltei a encarar meu celular. A mesma fonte clássica ainda dizia, escondam-se. Quanto tempo a gente fica aqui? 5 minutos? Sugeriu alguém. E assim ficamos, em silêncio. Dava para ouvir os tiques do relógio na sala. A tensão baixou um pouco. Estava até meio engraçado. Lembra quando a gente foi acampar no Bosque do Sol? Comentou Ravi. Glamping, você quis dizer, corrigiu Eveline. Acha mesmo que viu um urso? Um urso com filhote, disse ela. Tava escuro, mas parecia assim. Eu ouvi barulho também. O Bosque do Sol era o matagal mais deprimente do Brasil, retrucou Heron. Cala a boca, estamos aqui agora. Vamos começar a contagem antes que a boneca possuída venha nos pegar, respondeu Ravi, sem ironia. Ficamos calados mais um pouco. Olhei para o celular de novo. Aquilo realmente não fazia sentido, mas estava cada vez mais desconfortável. O que você acha? Sussurrou Heron. Balancei a cabeça. Eveline deu de ombros. Ravi inspirou fundo antes de falar. É algo sofisticado. Tipo, sério mesmo. Assenti. Meu celular ainda travado. Eles iam descobrir o que era. Então, batidas fortes na porta do apartamento. Ei! Chamou uma voz abafada lá fora. Robson, você tá aí? Eveline se encolheu. Quem é? Sussurrei. Minha vizinha, a Mônica, respondeu Ravi. Eveline me puxou. Heron agarrou o braço do Ravi. Você tem certeza? Sim, e eu devia responder. Já passou dos 5 minutos. As batidas continuaram. Tem uma coisa estranha no meu celular. O do Breno também tem. Diz, escondam-se. A TV, o computador, tudo igual. Não sei como falar com ninguém, nem o que fazer, dizia a voz da Mônica. Ravi suspirou. Isso é idiota, eu vou. Não, cortou Eveline. Mas então, paramos. Todos nós. Senti algo muito real. Não tinha mais batida, nem tique do relógio, nem som da gente se movendo. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração, como se algo estivesse do lado de fora do armário. Então, uma fisgada de estática no ouvido. E passou. A sensação sumiu. O som voltou.
Olhei para o meu celular. A palavra escondam-se tinha sumido. Minha tela inicial voltou. O silêncio entre nós era pesado. Vocês sentiram? Sussurrou Eveline finalmente. Ninguém respondeu. Ravi esticou o braço e, com as mãos tremendo, abriu a porta de correr. Você consegue? Sussurrei. Acho que estamos bem, murmurou ele, como se estivesse cruzando uma linha invisível. Abriu a porta do armário. O quarto estava igual. Vou responder a Mônica, disse ele, saindo da sala devagar. O resto de nós ficou na sala vendo ele ir até a porta. Peguei o celular e fui direto para o Twitter. Pesquisei por escondam-se e ordenei por mais recentes. Enquanto isso, Eveline pegou o controle remoto do suporte e ligou a TV. Agora ligada, ela começou a navegar pelos canais do Roku. O que você está procurando? Perguntou Heron. Algum canal ao vivo, acho, respondeu ela. As notícias, talvez. Minha rolagem no Twitter não estava me ajudando em nada. Nenhuma informação útil, nenhum esclarecimento. Mas já dava para perceber, pelos posts confusos de todo canto, que o que estava acontecendo era global. Meu foco então se voltou para o Ravi, que estava parado em cima do tapete da porta. Encostei o olho no olho mágico. Ele não se mexia fazia tempo. Tá tudo bem, cara? Perguntei. Ele não respondeu. Só ficou ali, congelado. Me aproximei devagar. Ela... Ouvi ele murmurar, engasgado. Cheguei perto. Bati de leve no ombro dele, tentando afastá-lo do olho mágico. Ele finalmente se afastou, encostando na parede no início e depois, deslizando devagar até se sentar no chão. Olhei pelo olho mágico. No corredor, a vizinha dele, a que tinha batido na porta, parecia ter sido despedaçada. Uma explosão de sangue espalhada pelo hall. Meu Deus! Murmurei, sentindo meu celular vibrar. Antes que pudesse processar, ouvi Ravi e Eveline reagirem. Tem outro aviso. De novo, disse ela. Virei-me e vi a palavra ameaçadora novamente na TV. Escondam-se. Então, a gente deve se esconder de novo? Ravi perguntou, ainda em choque. AJ, o que você acha que devemos fazer? Repetiu Eveline. Você teve um bom instinto da primeira vez. Falei, forçando as palavras a saírem da minha boca. O que você acha? Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo passou entre a primeira vez que vimos a palavra escondam-se e o momento em que aquela presença apareceu no armário? Já deve fazer uns 10 minutos, murmurou Ravi, quase sem vida. Eveline interrompeu. Espera. O que você viu lá fora? Ela começou a se aproximar da porta. Eu não acho que você queira ver. Falei, impedindo. Tá falando sério? Sussurrou ela. Sim, respondi, percebendo imediatamente que talvez fosse mais inteligente ter mentido. Não podíamos presumir que tínhamos o mesmo tempo de antes. Joguei essa ideia para eles. Tentamos o mesmo esconderijo? Perguntou Heron, andando em círculos, batendo o pé no chão. Se a gente parar para pensar, disse ele. A mensagem mandou a gente se esconder. E a gente se escondeu. Agora apareceu de novo. Obviamente significa que vai acontecer tudo de novo. Ele nos lançou um olhar pesado, como se pudesse ver no nosso cansaço a lembrança do que tinha do outro lado da porta. Belo resumo, cara, falei. O que eu quero dizer é como jogar pique-esconde. Quando você era criança, se ficasse se escondendo no mesmo lugar várias vezes, uma hora iam te achar. Então agora a gente vai aplicar lógica nisso? Eveline respondeu exasperada. Eu sei que é loucura, e não acredito que estou dizendo isso, mas precisamos confiar no instinto. E o meu diz que a gente devia escolher lugares melhores agora. Olhei ao redor, percebendo que o espaço limitado do apartamento fazia essa sugestão até que razoável. E aí, Ravi? Para onde a gente vai? Perguntei. Ele balançou a cabeça, bateu na testa algumas vezes, como se tentasse se acordar de um transe. Vamos ver, murmurou, começando a pensar. Debaixo da minha cama? Fez uma careta, descartando a ideia. Os neurônios começaram a se chocar. Um vai no armário de utilidades, outro no armário da lavanderia. Ele se levantou e apontou. Um dos armários ficava bem atrás de mim. De repente, a energia dele voltou.
Meus olhos voaram até Aaron e Eveline, que correram para o quarto. Ravi me deu um aceno antes de entrar no armário da lavanderia, apertando-se entre a lavadora e a secadora, fechando a porta com dificuldade. Entrei no armário de utilidades e tentei fechar a minha porta, mas ela não fechava. Ravi, a porta não tá... Comecei a dizer, mas parei. Seguir falando poderia entregar minha posição. Se o tempo acabasse, eu ferraria o meu esconderijo e o dele. Tentei mais algumas vezes. No fim, me comprometi. Segurei firme na maçaneta, aterrorizado, mantendo a porta puxada com toda a força. Tentei controlar minha mão trêmula, minha respiração acelerada. O silêncio se instalou. E então a presença. Senti um leve puxão na porta. Mantive o aperto, sem resistir demais. Não queria provocar nada. E então, ela se foi. A sensação desapareceu. Esperei mais uns 15 segundos antes de olhar para o celular. O aviso tinha sumido. Ouvi a porta do armário do Ravi abrir antes da minha. Segui ele. Ele estava ofegante. Esqueci que essa porta... Cara, eu fiquei com medo. Eu tava ouvindo... Você me chamou, né? Eu chamei. Mas tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. De repente lembrei. Não éramos só nós dois. Eveline e Aaron, né? Ele disse. Corremos pro quarto. Nada à primeira vista. Eles ainda não tinham saído. Por um segundo, me passou pela cabeça a imagem horrível de a gente ter que puxar os corpos deles de debaixo da cama. Pessoal, já tá limpo, avisei. Silêncio. Por um bom tempo. Até que finalmente os dois apareceram, vivos, inteiros. Eles passaram do engatinhar para se levantar aos poucos. Tive vontade de abraçá-los ali mesmo. Por um segundo, me senti grato demais por estarmos vivos, por ver os rostos deles, as personalidades de novo. Outro zumbido no meu celular. Olhei. A tela voltou ao normal. Suspirei aliviado e mostrei para os outros. Acho que isso é um bom sinal, disse Eveline. Um segundo para respirar depois dessa loucura, completou ela. Mas, e agora? Perguntou Ravi. Isso vai continuar? Entramos juntos na sala, ainda nervosos. Nem tivemos tempo de pensar direito no que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim não estava certo. Uma inquietação. Ei, Eve, como você sabia que era para ficar no armário por 5 minutos? Perguntou Aaron de forma meio dura. Percebi um leve incômodo no rosto dela com a pergunta. Eu não sabia. Foi um palpite. Respondeu. Mas quer dizer, vocês tiveram sorte de eu ter insistido, né? Porque estavam todos sendo teimosos. Aaron lançou um olhar estranho para ela. Certo. Parece que você quer dizer mais alguma coisa, disse ele. E por que eu faria isso? O que te faz pensar isso? Ravi interrompeu, entrando no meio dos dois. Meu Deus, gente, vamos manter a calma. Mas no instante em que ele falou, talvez tenha sido só impressão minha, mas eu senti algo. Algo se mexendo dentro dele. Como se, apesar do rosto sério, ele estivesse escondendo um sorriso lá dentro. Aaron, acho que você está direcionando seu ceticismo para o lado errado. Falei. A expressão do Ravi ficou irritada, o que, para mim, quase confirmou tudo. Não sei se é uma boa ideia ficar bravo com a pessoa que salvou a gente da primeira vez. Acrescentei, tentando reforçar meu ponto, gesticulando em direção a Eveline. Mas quando olhei para ela, algo parecia errado também. Eu hesitei. Ou melhor, a pessoa que tentou abrir a porta do armário. E aí algo ainda mais óbvio me atingiu de repente. Espera aí, Ravi, você tentou me matar. E de repente, eu estava encarando ele com o sangue fervendo, como se tudo finalmente começasse a fazer sentido. Eveline e Aaron se juntaram a mim. Ravi parecia incrédulo. Eu já tinha admitido. Eu estava segurando a porta. Eu confessei. Por que você está tentando piorar tudo? Ele tentou se explicar. Mas, conforme nos aproximávamos, ele recuou até os armários da cozinha, apontando para mim. Você estava no celular quando isso começou, disse ele, como se uma ficha estivesse caindo na cabeça dele. Você estava esperando para começar tudo. Isso é loucura, falei, já certo de que não podia mais confiar nele. Mas ao olhar para Eveline e para Aaron, percebi que também não podia confiar neles.
Na real, eu não podia confiar em ninguém. Mas o Ravi, ele precisava ser o primeiro. O primeiro a sair de cena. Ele agarrou uma faca do armário e a ergueu na nossa direção. E mesmo com esse impulso irracional, uma pontinha de mim ainda dizia que estávamos sendo enganados. Estava tão óbvio. O que quer que fosse, tinha algum tipo de controle sobre a gente. Infelizmente, entender isso não me ajudava. Era só teórico. Porque os pensamentos, as conexões, os sentimentos vinham em sequência, descontroladamente. As emoções, a lógica. Tudo parecia justificar o que eu estava sentindo. Tá nos corroendo, disse Eveline, com a respiração ofegante. Tá nos quebrando. Claro que ela saberia disso. Se estivesse envolvida. E se estivesse, todos os nossos olhos acabariam nela. Observei. Fiquei atento aos movimentos súbitos. Qualquer traço de traição, qualquer deslize de um dos três, eu não deixaria passar. Isso tá dominando a gente. Tá nos afogando com uma raiva que nem a nossa. Ela continuou. Por mais real que pareça. Ela virou a tela do celular pra gente, mostrando algo escrito. Nós quebramos o tempo. Não podemos cair de novo. Uma parte mais lúcida de mim assimilou aquilo. Mesmo que eu tivesse certeza absoluta de que ela, Ravi e Heron eram os causadores disso tudo, uma pontinha de mim duvidava. O aperto do Ravi na faca se intensificou. Nós quatro ficamos paralisados, num impasse bizarro, como se o mundo tivesse congelado em suspense. São todos vocês. Pensei comigo mesmo. E então, como se um botão tivesse sido apertado dentro de mim, senti leveza. Como se uma fome insaciável tivesse sumido. Ou como quando o medo extremo vai embora porque você percebe que aquele barulho no outro cômodo não era uma pessoa. A inquietação desapareceu. A tela do meu celular voltou ao plano de fundo normal. É difícil descrever o que senti. Lucidez. Vergonha. Olhei para Ravi com tristeza. Ele abaixou a cabeça, guardando a faca de volta no lugar. Heron se virou para Eveline primeiro. Desculpa, disse ele. Depois para Ravi. Desculpa mesmo. Desculpa, gente. Foi mal. Idiotas. Murmurei. A gente mereceu isso. Tudo foi tão insano. Uma montanha-russa. Eu não sabia onde terminava o eu e começava aquilo. Parecia que algo estava em mim. Tá tudo bem, cara, falei. Mas até eu já estava cansado de repetir isso. E sinceramente, de todos ali, talvez eu fosse o que menos merecia perdoar alguém. Depois do que passou pela minha cabeça há menos de 30 segundos. A gente precisa anotar isso, disse Heron. Como se fôssemos vulneráveis. Só para lembrar de manter a cabeça no lugar. Eu lembro, falei. Mas o medo de que tudo aquilo aparecesse nos celulares de novo foi o que fez ele começar a procurar por um papel e rabiscar algumas palavras. Enquanto isso, o resto de nós só tentava aproveitar o luxo de alguns segundos de alívio. Eu queria pedir desculpas mais umas 20 vezes, mas tinha certeza de que esse sentimento não era só meu. Eu tô me sentindo perdido, falei. Como se tivesse num sonho. Estamos mesmo, respondeu Heron, olhando com atenção pra gente. Provavelmente todos nós vamos morrer. Devíamos dizer algumas palavras bonitas. Acho que não falamos assim, disse Eveline, irônica. Quantas pessoas você acha que já morreram? Perguntou Heron. Fui até a TV, que por enquanto estava livre de qualquer comando ou aviso. Naveguei pela tela inicial até encontrar uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol. Câmera fixa. O estádio, vazio. Os jogadores, despedaçados no gramado. Voltei à tela inicial, procurando por outro canal ao vivo. Cliquei num canal de notícias que eu nunca tinha visto antes. A imagem mostrava apenas uma mesa vazia, com cabos passando por baixo dela. Por um momento, achei que o apresentador estivesse escondido ali embaixo. Estamos tentando continuar transmitindo, disse uma voz, já sabendo que o sinal cairia. Eu sobrevivi até agora. Sobrevivi seja lá ao quê. Mas o que vi, a carnificina, é generalizada. Recomendo que... E a transmissão foi cortada. Logo em seguida, uma nova palavra surgiu na tela. Mais uma vez com aquelas letras antigas. A tela estalou.
Rachou no meio e se estilhaçou com um barulho seco, espalhando cacos de vidro pelo chão. A tela do meu celular, que estava na mesa de centro, caiu no mesmo instante. Os celulares nas mãos de Eveline e Heron também despencaram, quicando antes de ficarem imóveis. Procura! Procura! Gritei, tentando sacudir meu cérebro em desespero. Talvez algo esteja fora do lugar. E se for isso? E se a gente tiver que descobrir o que está causando tudo isso? Corri para a sacada, tentando ver se havia algo no céu, na cidade, qualquer coisa. Mas o que vi foram cortinas manchadas de sangue, corpos irreconhecíveis pendendo das janelas abertas dos prédios vizinhos. Meu olhar saltava de um lugar para outro, até que percebi uma pequena TV em um apartamento ao longe. A tela parecia intacta. Havia uma palavra nela, mas eu não conseguia distinguir. Parecia ter 5 letras. É isso! As telas! A gente precisa achar uma que ainda funcione. Voltei correndo para a sala. Alguém tem binóculo? Todos me olharam, confusos. Por que alguém teria binóculo? Retrucou Ravi. Eu juro que tem uma tela funcionando num dos prédios, mas não dá para ver a palavra. Corri para o escritório do Rob. A tela do computador estava destruída. Peguei o laptop, também inutilizável. Comecei a bater com as pontas dos dedos no meu peito, nervoso, enquanto os outros vasculhavam o que podiam. Eu já estava considerando correr para outro apartamento, mesmo sem saber se daria tempo. Como eu entraria lá? Foi quando me veio o estalo. Ravi, onde está seu celular? Sei lá, cara. Eu perco isso o tempo todo. Acha que é isso? Perguntou ele. É a única tela que não verificamos ainda. Heron se adiantou. Eu vou conferir os outros apartamentos deste andar. Se alguma porta estiver destrancada, eu entro e procuro por qualquer coisa. Celulares, TVs, notebooks. Pode ser que algum esteja intacto. Saiu correndo, abrindo a porta com pressa. Quase tropeçou num corpo caído no chão, mas se recompôs e sumiu pelo corredor. Eu, Eveline e Ravi destruímos o apartamento procurando. Fui até o sofá, onde Ravi às vezes perdia as coisas. Você costuma deixar ele por aqui? Às vezes, respondeu. Eu jogo o celular longe sem pensar. Vasculhei o banheiro, o armário de remédios, voltei para o quarto, revirei o armário e os bolsos de todas as calças. Um sentimento terrível foi crescendo dentro de mim. É isso? Isso vai nos matar? Ouvi Eveline dizer baixinho, como se estivesse se despedindo. Amo vocês, tá? Era como se o tempo estivesse mesmo acabando. Ravi revirava a estante da TV, olhando atrás, entre os livros. Eu voltei à sala. Meus olhos caíram sobre o banco imobiliário, o jogo idiota com que começamos aquela noite. Uma pilha bagunçada de dinheiro falso estava ali. Lembrei da mania do Ravi de trocar as notas pequenas por 100. Me agachei, procurei por baixo, e ali estava, o celular dele, um Samsung Galaxy A35, milagrosamente inteiro. A tela acesa mostrava uma nova palavra. Sorria. Eu achei. Você tem que sorrir. Gritei como um leiloeiro enlouquecido. Eveline da cozinha virou-se. Arranquei o celular do chão e mostrei a mensagem para ela. Ela imitou meu sorriso forçado, escancarado e desesperado. Ravi também. Heron entrou na sala sem entender. Não achei nada. Me desculpem. Mas assim que viu nossos rostos sorridentes e nossos olhos arregalados, ele entendeu. Mesmo sem saber a palavra, arriscou. Sim. Por sorte, acertou. E exibiu um sorriso largo. Eu mantive o meu, mesmo com uma lágrima escorrendo. O celular apagou a palavra. Mostrei o telefone para o grupo. Um a um, nossos sorrisos desapareceram, substituídos pelas expressões de sempre: tensão e pavor. Eu não consigo mais fazer isso, disse Eveline. Antes que houvesse tempo de respirar, o celular na minha mão acendeu novamente. Uma nova palavra: sacrifício. Um cronômetro começou a contar. 145, 144, 143. Todos olharam para mim. Eu só consegui dizer: qual o sentido de um sacrifício? Inclinei o telefone para que todos pudessem ler, pois minha voz já falhava. Vamos ter que escolher alguém, disse Ravi. Talvez seja isso. Olha, eu tenho minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eles já devem estar mortos.
Interrompi, quase sem pensar. O silêncio nos envolveu. Eveline sorriu com tristeza. Eu só tenho vocês agora. E sem hesitar, apontou para si mesma. O medo me engoliu, mas o cronômetro ainda corria. 112, 111, 110. Heron apontou para si. Eu também. Viro o tabuleiro. Depois de tudo isso, perguntei, pasmo. 107, 106, 105. Talvez a gente desvie da bala, ele respondeu, virando o tabuleiro imaginário com o dedo. Olhei para os dois. Me invadiu um turbilhão de pensamentos egoístas. 40, 39, 38. Tá bom, disse. Vamos fazer isso. Apontei para mim também, como se estivéssemos numa brincadeira boba. 33, 32, 31. Olhei para eles com carinho. Os amigos mais antigos que eu já tive. E para o maldito banco imobiliário que a gente sempre jogava por hábito. 27. 26. Espera, gritei. Me segue. Corri até a porta, abri e a segurei. 15. 14. 13. Apontei para o corpo da vizinha caída no corredor. A gente não sabia o que era até que ela morreu. O sacrifício dela nos deu tempo. Quase falei com quem estivesse nos assistindo. 9. 8. Sinto muito. Apontei para ela. E... obrigado. 6. 5. Meus amigos também apontaram para ela. Que forma mórbida de encerrar tudo. Suas últimas palavras seriam desculpa e obrigado. 2. 1. 0. Regras da casa. Murmurei. Me preparei para a dor. Para a morte. Mas nada aconteceu. O celular de Ravi apenas exibiu "bom jogo" e voltou para a tela inicial. Uma imagem de um cachorro da raça Boro. Ele nem tinha um. Era só obcecado com eles. Ficamos ali parados, uns 10 minutos, atordoados. Depois nos levantamos e andamos em fila indiana, como zumbis educados. Sem saber o que fazer, voltei ao tabuleiro do banco imobiliário. Me sentei. Os outros também. Acho que é minha vez. Falei, vagamente. Peguei os dados, rolei. Caiu um 10. Mudei minha peça de cartola até a ferrovia de linha curta. Quer comprar? Perguntou Eveline. Pensei por um instante. Com certeza.